Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Oremos. Bendito Deus, aqui estamos mais uma vez diante do espelho da Tua Palavra, e nos mostra quem nós somos, som do nosso coração e a nossa alma. Mas também, Senhor, a Tua Palavra é uma janela para que contemplemos a Ti, em toda a Tua grandeza e formosura, bondade e fidelidade. Espírito Santo de Deus, pedimos, guia-nos em Tua verdade, que Tu nos apontes mais uma vez para Jesus Cristo, nosso Salvador, o centro das Escrituras Sagradas, e edifique a Tua igreja, ó Deus. Abençoe cada um que ouve. Abençoa-me, ó Deus, na transmissão da Tua Palavra, e que em tudo o Teu nome seja honrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Aqueles que gostam de bons filmes, bons livros, talvez identifiquem o seguinte enredo, não é incomum. Alguém que lá no início da história passa despercebido, alguém de quem nós não esperávamos muito, alguém talvez até mesmo rejeitado,
acaba se revelando muito mais do que nós imaginávamos. A surpresa vem ao final. Mas também tem o outro lado da história. Alguém que no início do nosso filme, do nosso livro, tinha tudo para ir adiante. Uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que você olha, puxa, esse tem tudo nas mãos. Ao final, acaba se revelando despreparado, inapto. Nós acabamos, de certa forma, nos decepcionando com aquele personagem que no início parecia tão promissor, não é verdade? Pois bem, a arte imita a Bíblia, porque o que nós temos diante de nós, nesse capítulo 6, é um pouquinho desse enredo. O capítulo começa com Jesus Cristo, o profeta rejeitado, o profeta sem honra, e termina com essas duas histórias extraordinárias, onde ele mais uma vez vai mostrar que ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Senhor. Por outro lado, nós temos aqui os discípulos, enviados por Jesus numa missão, na primeira missão evangelística deles. Eles voltam com um relatório muito positivo, embora provavelmente tenham sofrido algum tipo de rejeição. Eles voltam dizendo: olha, deu certo, de fato nós expulsamos demônios e curamos enfermos em teu nome. Mas o restante da história nos mostra que esses pregadores itinerantes bem-sucedidos acabaram se revelando incrédulos e endurecidos. Isso é o que nós temos diante de nós. Nosso texto começa, portanto, nos versos 30 e 31, ligando a narrativa ao capítulo, à parte anterior, que vai do versículo 7 até o versículo 13, no mesmo capítulo. E só, então, lembrando um pouquinho do que aconteceu ali, Jesus chama os 12, lhes dá autoridade sobre espíritos imundos e os envia numa missão um tanto estranha, né? Não levem nada pelo caminho, não levem pão, não levem saco de viagem, não levem dinheiro, calcem sandálias, mas não levem túnica. Entrem nas casas, se houver rejeição, diga claramente, por meio dessa sacudida de poeira, que eles serão julgados por essa rejeição. Mas eles voltam de lá, voltam dessa missão, tendo pregado o Evangelho de arrependimento, tendo expulsado muitos demônios, verso 13, e tendo ungido doentes com óleo e curado esses doentes. Ou seja, até certo ponto, uma missão muito bem sucedida. Não é verdade? Aquela autoridade que até então no Evangelho nós vimos somente Jesus exercer, agora é dada aos seus discípulos. Olha só, que coisa gloriosa. Jesus, o Senhor é poderoso mesmo, seu nome tem poder. E no verso 30, nosso texto diz que os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram a ele tudo o que haviam feito e ensinado. Porém, eles voltaram cansados e com fome. Imagina, tendo que sair sem pão, lembra que eles não levaram pão? Tendo que andar naqueles povoados, e andar mesmo de um para o outro o tempo todo. Como é que eles chegaram? Cansados e com fome. A tal ponto, né, diz o verso 31, que havia tanta gente indo e vindo, que eles não tinham tempo nem mesmo de fazer uma refeição. Jesus observa isso, se compadece disso e chama os seus discípulos para tirarem um tempo de repouso. Olha, vem comigo para um lugar deserto. Imagina a expectativa dos discípulos, né? Puxa vida, que bom, passar um tempo só com o Mestre, passar um tempo só ali sentado aos seus pés, ouvindo as suas palavras, talvez, né, desfrutando de algo assim maravilhoso. Eu lembro uma vez eu fui num retiro de carnaval da minha antiga igreja, e eu criei uma grande expectativa para esse retiro, que era muito simples, que era simplesmente sentar e ouvir a anciã mais idosa lá da nossa igreja, a Dona Marina, já falecida, que muito nos abençoou. Ela contava cada história assim. Eu falei, eu quero simplesmente sentar do lado da Dona Marina e ouvir as histórias dela, num retiro espiritual. Eu acho que essa era a expectativa dos discípulos aqui. Nós vamos passar um tempo somente com o Mestre. Então veja,
Aqui a gente já pode pensar algumas coisas para a nossa vida, já aplicando essa primeira parte. Os discípulos voltaram de uma missão bem-sucedida, e a pergunta é, gente, como esses corações não estão assim cheios de fé, empolgados, não é verdade? Jesus, olha só, os demônios nos submetem, se submetem ao teu nome, os enfermos são curados como o Senhor curou, agora nós temos esse poder, que maravilha, Jesus! E nós ainda temos essa chance de ficar tranquilos aqui, repousando, desfrutando de umas fériasinhas com o Senhor. Que legal, que maravilha, né? O que você esperaria desses homens? Fé, vigor espiritual. Mas como nós vamos ver, e Marcos insiste em nos mostrar isso, vez após vez, é que aqueles discípulos, muito embora tenham visto isso, feito os milagres, eles custavam muito a crer, mas muito. Vez após vez, Marcos nos mostra isso. Os discípulos não entenderam, os discípulos não creram. O nosso texto prossegue então com duas histórias, que vai mostrar exatamente isso. Jesus submeterá a duas provas os seus discípulos, e ambas as provas ocorrem em cenários bastante familiares e importantes para um judeu: um lugar deserto e um mar. Isso te lembra alguma coisa? Um lugar deserto e um mar. A história de Israel nos fala desses dois lugares como lugares em que a fé é provada. A travessia do Mar Vermelho, lembram mais ou menos da cena? O povo está ali, Moisés está diante deles, de um lado o exército egípcio, do outro lado um mar. Pronto, para onde é que a gente vai? E Deus diz: Moisés, o que você está reclamando? Ordena ao povo que marche. E Deus abre o mar de maneira milagrosa, mas uma prova de fé. E depois disso, uma outra prova, a travessia de um deserto. E os irmãos lembram, né, um pouquinho da história. Moisés não tem água, Moisés não tem comida, Moisés, nós vamos morrer aqui. Nós temos saudade das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito, das chibatadas do Egito. Não, isso ninguém lembrava, né? Só lembrava da comida. Então, mar e deserto, locais de prova. Foi no mar e no deserto que Israel duvidou, tanto da provisão quanto da proteção de Deus. Mas foi no mar e no deserto que Deus realizou seus atos de salvação mais extraordinários, mais sublimes, aquilo que cativou a memória de Israel durante todo o seu tempo de existência. Também foi no mar e no deserto que Deus levantou seu servo Moisés e mais tarde seu sucessor Josué como pastores do seu povo. Moisés, aquele que é considerado o maior dos profetas, um profeta honrado por Deus, mas rejeitado por alguns do seu próprio povo. E o que nós temos diante de nós aqui, meus irmãos? É essa história revivida, recontada. Aquele que era o profeta sem honra, no início do capítulo 6, lembra-se? Jesus rejeitado pelos seus próprios familiares, ele está revivendo a história de Israel e se revelando aqui como o profeta prometido superior a Moisés. Lá em Deuteronômio 16, o próprio Moisés diz que Deus levantará um profeta semelhante a mim, ouçam esse profeta. E Jesus Cristo é o cumprimento dessa profecia de Moisés. Ele é o profeta maior do que Moisés. Por sua vez, nós temos aqui os discípulos, que tal qual Israel, quando se encontraram em dificuldade no deserto e no mar, não creram, mesmo depois de terem visto os sinais. Israel não creu no mar logo depois de ter visto os sinais das pragas. Israel não creu no deserto logo depois de terem visto o sinal no mar. E todo dia a provisão de Deus por meio do maná. Assim como Israel, os discípulos também recontam essa história, mas da mesma forma, infelizmente, eles não creram, seus corações permaneciam endurecidos.
Como é que o texto nos mostra isso de maneira muito clara? A primeira história, a conhecida multiplicação dos pães. Peço que você acompanhe o texto comigo, com a sua Bíblia aberta, preferência assinalando, escrevendo. Por 3 vezes, Marcos faz questão de dizer que o lugar para onde eles estão indo é um lugar deserto, um lugar ermo. Isso está no verso 31, isso está no verso 32, isso está no verso 35. O que Marcos já está começando a nos dizer? Este é um lugar onde haverá uma prova. Lugar deserto na Bíblia é sinal de prova de fé. E esse é um padrão da Escritura. Aqueles a quem Deus chama, aqueles a quem Deus salva, o que Ele faz? Ele prova. Ele prova. O povo foi liberto do Egito, foi levado a um deserto. Leia o livro de Números e você vai ver quantas provas Deus colocou ali para sondar o coração do povo de Israel. Mais tarde, em Deuteronômio, aquela nova geração que se levanta, eles são provados por ocasião da conquista da terra prometida. Deus salva, Deus chama, Deus prova a fé. E meus irmãos, tenham uma certeza nessa noite desde já: sua fé será provada. Sua fé será provada. E veja, talvez ela seja provada após um momento de grande vitória. Aquele momento em que você se enche de ânimo, se enche de fé, glorifica a Deus. Talvez logo depois Deus te leve para um lugar deserto ou diante de um mar. Vamos ver como é que está a sua fé. Mas qual é o objetivo de Deus nisso, meus irmãos? Ele é bom, nós cantamos isso, Ele é bom. O que o apóstolo Pedro diz? Que a nossa fé é provada para que ela se torne uma fé pura, uma fé sólida, uma fé robusta. Não é para nos derrubar, mas é para mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus, em cada momento, em cada passo. E uma vez que sejamos provados e passemos pela prova, a nossa fé se robustece, a nossa fé cresce, nossa fé se revela mais depurada do que o ouro puro. Então a sua fé será provada, como foi a fé dos discípulos. Quando chegaram àquele lugar de retiro, qual não foi a frustração dos discípulos? Jesus, não é que tem gente aqui? O Senhor convidou alguém aí para o nosso retiro, botou lá no WhatsApp dizendo que a gente vai sair. Foi você, Pedro? Foi você, o Judas, né? Judas é um bom suspeito, né? Sempre, né? Não, simplesmente as multidões viram, que estavam de olho o tempo todo, seguiam Jesus o tempo todo, e chegaram lá. Pronto, acabou o retiro. Acabou o retiro espiritual, né? A prova começou. A prova começou. O nosso texto nos diz, a partir do versículo 34, que quando Jesus saiu e viu aquela multidão, seu coração se encheu de compaixão. E por que Jesus se compadeceu daquela multidão? Marcos usa uma expressão aqui que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Ele olha as multidões e vê que eram como ovelhas sem pastor. E por que Marcos está colocando isso aqui? De onde ele tirou essa imagem? Se nós formos folhear a Bíblia, no livro de Números, o livro da provação, capítulo 27, verso 17, não precisa abrir, vou ler para os irmãos. Números 27, um momento em que Moisés ora a Deus da seguinte forma: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Moisés já está aqui orando pelo seu sucessor, orando por Josué, mas com uma razão em mente: para que o povo não seja como ovelhas sem pastor. Marcos saca essa referência e coloca aqui diante de nós. Jesus olha para aquela multidão, é uma multidão que não tem direção, não há pastores, instrutores que guiem aquela multidão. Uma imagem terrível, de confusão, de perda.
talvez da identidade daquele povo, as promessas de Deus. Mas, meus irmãos, ali estava diante deles o bom pastor de Israel. O bom pastor de Israel estava ali. E prontamente Jesus começa a fazer o quê? A ensinar, a instruir, a guiar aquele rebanho sem pastor. Isso nos traz uma lição maravilhosa. Primeira delas, a compaixão. Quando olhamos as pessoas deste mundo, quando olhamos pessoas que não pensam como cristãos, quando olhamos pessoas que ainda não compreenderam a mensagem da cruz, essa compaixão deve nos levar necessariamente ao ensino, à pregação, à instrução da palavra de Deus. Esta é a maior necessidade humana, a necessidade da palavra de Deus. Então, compaixão genuína resulta em ensino, e todo o nosso ensino deve ser motivado por compaixão também. Por quê? Porque a maior necessidade é da palavra de Deus. Mas Jesus não para aí. Ele também se compadece com as demais necessidades humanas. E embora não esteja relatado aqui no Evangelho de Marcos, tanto em Mateus quanto em Lucas, menciona-se o seguinte, que Jesus teve compaixão daquela multidão e curou os seus enfermos. Então Jesus tem compaixão da alma, do coração, da falta de orientação, mas também Ele olha para as nossas necessidades mais urgentes, necessidades físicas. Ele curou os enfermos, e como nós vamos ver daqui a instantes, Ele vai suprir outra necessidade humana urgente, que é a necessidade de pão, a necessidade do sustento material. Jesus está ensinando as multidões, e no verso 35, o que acontece? O ensino é interrompido. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora esse povo para que eles passem aí numa padaria, numa quitanda e comprem comida, nós vamos morrer de fome. Não é? Veja bem, até certo ponto são palavras sensatas, não é verdade? Não são sensatas? Imagina aqui, no Rio de Janeiro, próximo a uma comunidade perigosa, já anoitecendo, o que você diria para uma pessoa dessa? Já está tarde, esse lugar aqui é perigoso, então vaza, dá no pé. Os discípulos olharam as circunstâncias, eles olharam em volta, esse lugar é um erro, não tem nada aqui perto, não tem uma padaria, uma loja de conveniência, não tem nada, já está ficando tarde, a noite vai cair, e esse povo não tem comida. Jesus, a situação está complicada, não é verdade? Revela uma certa prudência, uma certa sensatez dos discípulos. Porém, sempre desconfie dos discípulos, viu, gente? Sempre tenha um pé atrás com os discípulos. Sabe por quê? Porque eu acho que essa prudência, essa sensatez disfarça uma falta de compaixão. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, porque eles tiveram o descanso interrompido. Eles já estavam meio chateados com isso, né? Puxa, a gente veio passar um tempo com Jesus e encontra concorrência, né? Ele está aqui gastando tempo com os outros. Poxa, e nós que estamos cansados e com fome? Mas tem um outro dado interessante, porque em outras ocasiões, nós vamos ver isso mais à frente do Evangelho de Marcos, os discípulos pediram a Jesus para que ele dispensasse pessoas. Lembram lá quando crianças vêm tocar em Jesus, lá, Jesus, tá? O que os discípulos fizeram? Sai pestinha, vaza criança, deixa o mestre em paz, né? Sai. Os discípulos eram mestres em fazer isso. No relato daquela mulher, Ciro-fenícia, né, que pede a cura da filha, e Jesus diz: olha, o negócio do pão, né, eu não posso tirar dos filhos, dá para os cachorrinhos e tal. Não lembro em qual evangelho, Marcos não relata isso, mas em outro evangelho diz que os discípulos pediram para ela: dá no pé, deixa o mestre em paz, você é uma gentia, uma pagã, está incomodando o mestre, né? Então os discípulos eram peritos em espantar pessoas, né? Aquele papel de guarda-costa de Jesus. Então eu desconfio que eles estavam aqui, na verdade, era querendo despachar a turma. E o que Jesus faz? Não os repreende, mas os desafia.
E aqui temos o desafio de Jesus. E detalhe, apenas o Evangelho de João diz claramente que isso é um teste, é uma prova. Os demais evangelhos não falam, mas João diz: Jesus falou isso porque queria testá-los. E o que Jesus diz? Deem vocês algo para comer. O que Jesus estava querendo? Que resposta Jesus estava querendo dos discípulos? Ou dito de outra forma, o que você esperaria dos discípulos? Eu esperaria no mínimo o seguinte: Jesus, eu sei que o Senhor nos deu autoridade, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, mas me parece que alimentar multidões não estava incluído no pacote. Mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor é poderoso. No mínimo isso, não é verdade? Quando não, um discípulo talvez mais ousado diz: Jesus já me encheu de autoridade, se demônio vai embora, a enfermidade vai embora, deixa comigo, eu vou fazer chover pão do céu, né? Bom, um pouquinho ousado, né? Convenhamos, mas no mínimo dizer assim: Jesus, o Senhor está aqui, e eu sei que quando o Senhor está presente, não tem necessidade, não tem escassez. Mas eles fizeram isso? Não. Mais uma vez, o que os discípulos olharam? As circunstâncias. Eles já tinham olhado as circunstâncias e olharam de novo. O lugar é deserto, está de noite, eles não têm comida, e a gente não tem dinheiro para comprar comida. Então, mais um elemento aqui, né? Como é que eles dizem? Isso exigiria 200 denários, 200 dias de trabalho. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Aqui o texto é ambíguo, né? A gente não sabe se eles tinham esse dinheiro, porque eles tinham lá um caixinha, né? Judas é que tomava conta do caixinha, mas não sabemos se eles poderiam conseguir esse dinheiro ou estavam só especulando a quantidade de dinheiro que se gastaria. Mas percebeu aqui a fala? A gente vai gastar dinheiro com essa gente? Será que vale a pena gastar 200 dias de trabalho com essa turma? Olha só, perceberam o tom dos discípulos? Mas mais uma vez, o que eles olham? As circunstâncias. Eles olham o lugar, eles olham a hora, eles olham a escassez e não enxergam Jesus. E não olham Jesus na frente deles. É como se eles estivessem assim, e Jesus está ali na frente, eles assim, e Jesus: estou aqui, gente. Eles não enxergaram Jesus. Percebeu a incredulidade? Percebeu como eles foram reprovados na sua fé? Jesus prossegue sem emitir nenhum juízo, sem repreendê-los, com o pouco que tem: 5 pães, 2 peixes. É pão de pobre, pão de cevada, e é um peixinho meio como se fosse a nossa sardinha em lata hoje, né? É um peixinho em conserva também. Era o Macfish da época, né? Um pão com os peixinhos temperados assim. Jesus toma aquilo. E a cena que se segue é algo absolutamente extraordinário. Quem está ali diante do povo sem pastor? O bom pastor. E como bom pastor, como nós lemos no Salmo 23, o que Jesus faz? Leia comigo o verso 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Por que Marcos está falando que a grama é verde? Ele está mostrando Jesus conduzindo aquele povo a pastos verdejantes. Nós temos aqui a imagem clara do bom pastor do Salmo 23. É um indicativo da época do ano em que eles estavam também, mas é mais uma indicativa textual do cumprimento do Antigo Testamento. O Salmo 23, o bom pastor conduzindo o povo, guiando o povo até os pastos verdejantes. E ele também faz outra coisa extraordinária: ele organiza o povo, né? Grupos de 100, grupos de 50, tal qual Moisés fez no lugar deserto, organizando o povo depois ali do conselho do seu sogro, né? Organiza o povo, bota chefe sobre cada um. Jesus arrebanha aquele povo, faz o seu povo assentar-se na grama verde. E o que ele faz em seguida, meus irmãos, nos levará não atrás da história, mas à frente da história.
Para ser mais preciso, nos levará 1 ano à frente na história. Este milagre, segundo o Evangelho de João, ocorreu próximo da Páscoa, sendo que não foi a última Páscoa que Jesus celebrou, foi a Páscoa do iniciozinho do 3º ano do seu ministério. Esses gestos se repetiriam 1 ano depois, naquela última Páscoa, naquela última celebração do Senhor. Veja o verso 41. Tomando os pães e os peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Jesus toma o pão, dá graças, parte e distribui. Ele repetiria isso 1 ano depois, mas num momento muito diferente, quando ele está a sós com seus discípulos, a sua última Páscoa, quando ele mesmo seria partido na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, para suprir uma necessidade que nenhum pão do mundo, nenhuma grama verde do mundo pode suprir, que é a necessidade de salvação da sua alma. Nós vemos ali Jesus mostrando com esses gestos o que ele faria mais tarde na história, quando ele mesmo se entregaria por amor àqueles que eram como ovelhas sem pastor, para nos chamar para o seu aprisco, nos chamar para o seu rebanho, dando a sua própria vida por cada um de nós. Como um bom pastor deve dar a sua vida pelas ovelhas. O desfecho desse texto, meus irmãos, não poderia ser diferente. E aqui eu quero que você perceba um contraste maravilhoso. Na porção do domingo passado, o pastor John pregou, como é que termina a porção do capítulo 6, pregada pelo pastor John domingo passado? João Batista é decapitado em que ocasião? Num banquete, onde há fartura de comida, só que é um banquete ímpio, um banquete cheio de lascívia, luxúria, intriga e morte. E o que Jesus está oferecendo àquela multidão aqui? Um banquete também, só que é um banquete muito diferente do de Herodes. Este banquete aqui resultou em vida, e vida abundante, vida gloriosa, manifestação do poder de Deus. Se lá com Herodes nós vemos toda sujeira, toda feiura da impiedade do pecado humano, aqui nesse outro banquete, um banquete de pão de cevada e peixinho, nós vemos vida e vida de Deus manifestada não num palácio, mas num lugar deserto com grama verde, não com os poderosos deste mundo, mas com o povo humilde, sedento, não com as carnes, vinhos, mas com pão e peixe, não com a dança sensual que cativou a cabeça do rei e o coração do rei, mas com um movimento santo de pessoas sendo arrebanhadas para estarem diante do bom pastor Jesus Cristo. Esse é um banquete de vida e de vida abundante, é isso que Jesus quer nos oferecer, meus irmãos, muito mais que pão e talvez muito mais que ensino. Ele quer dar de si mesmo para você e para mim, te dar vida, vida eterna e vida abundante. O que esse milagre nos mostra, meus irmãos? O que Marcos quer nos mostrar com esse relato? Ele mostra que aquele profeta rejeitado, lá no início do capítulo 6, ele é o profeta prometido por Moisés. O relato de João, no capítulo 6 também, quando fala da multiplicação dos pães, diz claramente que a multidão entendeu isso. João faz questão de mostrar que a multidão disse: este é o profeta que deveria vir ao mundo. Uma clara referência lá a Deuteronômio, quando Moisés anuncia isso a respeito desse profeta que viria. Jesus está aqui se revelando como esse bom pastor de Israel, que guia essas pessoas mesmo em lugares desertos, muito maior do que Moisés, muito maior do que Josué. Jesus vai nos conduzir, seu povo, num novo êxodo, numa nova libertação, por meio da oferta da sua própria vida na cruz do Calvário. Libertação essa, libertação do seu pecado, libertação das amarras deste mundo, libertação do próprio diabo, o inimigo das nossas almas. O que temos diante de nós é um novo êxodo. E bom pastor Jesus, o profeta maior do que Moisés, está nos conduzindo a lugares
de descanso. Mas a história desse novo êxodo se completa com o relato seguinte: Jesus andando sobre as águas, versos 45 a 52. Mais uma vez, Jesus leva os seus discípulos para o barco. Já é a segunda vez que ele faz isso. No capítulo 4, quando tem aquela grande tempestade, lembra-se? Jesus diz, vamos para o barco. Só que tem uma grande diferença aqui entre o capítulo 4, né? Em relação ao capítulo 4. Jesus não está no barco agora. Lá no capítulo 4 ele estava dormindo. Mas aqui ele não está. O que ele está fazendo? Diz o versículo 46 que ele está orando. Ele está a sós com o Pai. Depois de ter ensinado a multidão, partido pães e peixes, esperado a multidão ir embora para casa, tendo despedido sem pressa, ele sobe ao monte para orar. Meus irmãos, se Jesus fez isso porque precisava do tempo com seu Pai Celestial, o que dirá nós, não é verdade? E eu sei que você trabalha pra caramba, eu sei que você dá um duro danado, eu sei que você rala, mas isso em nenhum momento é desculpa para você não ter um tempo com o seu Pai de oração. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Cansado, com fome, extenuado, ele gastou tempo com Deus. Quanto mais nós precisamos disso. Jesus não está no barco. Os discípulos estão e vão enfrentar uma situação difícil. Mas Jesus não está desatento, não é verdade? Veja os versos 47 e 48. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu seus discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Jesus está lá orando, está lá em terra, mas seus olhos estão atentos aos seus discípulos. Ele está em comunhão com o Pai, mas ele não descuida de nenhum dos seus. Meus irmãos, nós passamos dificuldades tremendas. Nós estamos rotineiramente como esses discípulos no meio do mar, com ventos contrários. Você olha e não vê Jesus por perto. Saiba de uma coisa, Ele está cuidando de você. Ele está velando por você, da mesma forma que lá na terra Ele está de olho nos discípulos e vê os discípulos enfrentando dificuldades. E Ele vem socorrer, não é verdade? Só que Ele vem na hora dEle, no tempo dEle e do jeito dEle. Por que Jesus esperou os discípulos chegarem no meio do mar? O que é o meio, né? Não dá para voltar e avançar, fica difícil, porque o vento está contrário. Como é que a gente faz? No meio é o pior local, né, para se estar. É nesse momento que Jesus sai da terra e vai andando até os discípulos em socorro ao seu clamor. Jesus vem sobre as águas e mais uma vez nós temos o coração dos discípulos desvendado diante de nós. Veja os versos 49 e 50. Quando o viram andando sobre o mar, deram glória a Deus. O socorro chegou, Jesus é bom. Não? É verdade, não é isso que está aqui não. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. E a gente achava que só Herodes tinha superstições, né? Você imagina, gente, um judeu, né, monoteísta, e a gente viu um fantasma, né? Olha só, uma aparição, um ser sobrenatural, talvez um demônio, o que quer que seja. Esquisito isso, não é verdade? Mas vê como é que quando o coração vem à tona no momento da dificuldade. Quantas vezes, né, a gente está atravessando um momento de dificuldade e aparece algo em nós que até a gente se surpreende, seja um pensamento, uma palavra, né? Tomara que não seja esse negócio de ver fantasma, né? Eu vi um fantasma, eles viram um fantasma, não, viram Jesus, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Está aí o coração dos discípulos diante de nós. Jesus vem sobre as águas em socorro a eles, e o quadro do novo Êxodo se completa, não é verdade? Porque lá em Êxodo Deus abriu o mar, mas aqui Ele passou por cima do mar. Ele não precisou nem abrir o mar. Ele tem controle sobre o mar.
ele está cumprindo aqui o Salmo 77 que nós lemos, a segunda leitura, que diz no verso 19: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Não dá para fazer pegada no mar, né? Está ali Jesus, cumprindo o Salmo 77, andando sobre as águas, manifestando o seu poder maior até do que no Mar Vermelho. Ele não abriu, mas ele passou por cima daquelas águas. E ele se encontra então com seus discípulos temerosos. E aqui, mais uma vez, nós temos palavras muito significativas. Diz Jesus, na segunda parte do verso 50, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos dividir isso em duas partes. Coragem, não tenham medo. Já ouvimos isso no capítulo 5, não é verdade? Pessoas, quando estão diante do poder de Deus, da glória de Deus, ou diante de anjos, né, na Escritura, normalmente elas temem e tremem. Então Jesus vem com aquelas palavras muito típicas da Escritura: não temam. Só que o que ele fala no meio desses dois encorajamentos é algo extraordinário. Ele usa a expressão grega ego eimi, que literalmente é traduzida por eu sou. Não temam, eu sou. Isso pode parecer só a identificação de Jesus. Sou eu, viu? Lembra de mim? Não. Na boca de Jesus, e com estas palavras lá no original, o que Jesus está dizendo simplesmente é: eu sou Deus entre vocês. Onde nós ouvimos eu sou antes na história bíblica? A primeira vez em que eu sou se manifesta, Êxodo capítulo 3, Moisés diante da sarça ardente. Qual é o seu nome? Eu sou. No Evangelho de João, por diversas ocasiões, Jesus está dizendo: eu sou, eu sou. E aqui nós temos algo marcante no Evangelho de Marcos, quando Jesus vira-se para os seus discípulos, no meio da provação diante do mar, e diz: eu sou Deus, eu estou no deserto, eu estou no mar, eu sou soberano sobre todas as circunstâncias. E meus irmãos, por Ele ser Deus, nós não temos nada a temer. Os discípulos, qual foi a reação deles? Veja o verso 51 e 52. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. E a pergunta é: por quê? Eles já não tiveram uma experiência no barco com Jesus, em que o vento se acalmou, a tempestade cessou? Entendi, Jesus. Não entenderam nada, ainda estavam surpresos, ainda estavam perplexos. Talvez no seu íntimo ainda se perguntassem: quem é este que para vento, para tempestade, multiplica pão e peixe, anda por sobre o mar? Quem é esse? E lembra do que eu falei lá no início? Marcos vai nos mostrar vez após vez o quanto os discípulos não entendiam as coisas, o quanto eles custavam a crer, o quanto o coração deles estava endurecido e seus olhos cegados, seus ouvidos tapados, mesmo tendo visto os milagres e mesmo tendo sido instrumentos de Deus para realizar milagres. Não é assim que Marcos fecha essa narrativa? Verso 52: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido, tal qual Israel no deserto e no mar. Marcos saca essa expressão do Antigo Testamento e nos mostra: essas duas histórias nos falam de dois cenários muito conhecidos, de duas provas muito conhecidas. Os discípulos são Israel, endurecidos, sem compaixão, duvidando, temendo. E Jesus Cristo, Ele é o cumprimento pleno das profecias,
Ele é aquele que revive a história do Êxodo, mas de uma maneira muito superior a Moisés, a Josué, nos encaminhando para um lugar muito melhor do que uma terra prometida. Algumas aplicações que nós temos diante de nós a respeito dessas histórias. E eu creio que você já ouviu inúmeras mensagens a respeito da multiplicação, deste milagre no mar. Há inúmeras lições aqui, como por exemplo, a necessidade de descanso. Eu recentemente ouvi uma pequena mensagem sobre a multiplicação dos pães, em que mais ou menos 10 minutos da mensagem foram gastos falando a respeito da necessidade de se tirar férias depois do trabalho, que é a primeira parte da história, né? Os discípulos estavam cansados, com fome e queriam descansar. Jesus chama eles para um retiro, para umas fériasinhas. Você tem aqui questões envolvendo a responsabilidade com o próximo. Deem vocês de comer, se importem com os outros. E até mesmo uma mensagem muito própria para a nossa época, né? Evite o desperdício. Jesus fez um milagre de maneira tão abundante que sobraram 12 cestos cheios e os discípulos fizeram o quê? Recolheram os cestos, né? Ok, é válido, mas eu creio que Marcos quer nos mostrar muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. Novamente Marcos encaixa essa história no Evangelho para nos falar sobre a identidade de Jesus e a sua missão. E o que essas histórias nos mostram é que Jesus é o profeta e pastor muito maior do que Moisés, muito maior do que Davi. Ele é Deus, e só Ele pode nos levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Só Ele pode nos sustentar em meio à escassez. Só Ele pode sustentar a nossa fé em meio ao deserto deste mundo, às provações deste mundo. O livro de Jó, capítulo 9, verso 8 diz: só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Só Ele quem? Só Deus pode fazer isso. Ezequiel capítulo 34, verso 15, tem uma promessa extraordinária. Diz assim, o próprio Deus falando: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. O que Jesus está fazendo aqui? Trazendo aquele povo, as ovelhas sem pastor, para o repouso, para o suprimento, atendendo às suas necessidades, tendo compaixão deles. Ele é Deus, meus irmãos. Ele é o perfeito cumprimento das Escrituras Sagradas. É Ele quem conduz seu povo por meio do ensino. Ele teve compaixão e ensinou, mas também Ele está atento a cada uma das suas necessidades, seja ela a escassez material, seja ela a enfermidade. Jesus está atento a isso, assim como Ele estava atento aos seus discípulos com dificuldades no mar. Ele está atento a você. Ele sabe das dificuldades que você tem enfrentado. Ele sabe o quanto a sua fé está sendo provada, e Ele virá em seu socorro no tempo dEle, do jeito dEle. Creia nisso, meus irmãos. De maneira muito diferente de Moisés e Josué, meus irmãos, Jesus vai conduzir fielmente o seu povo ao descanso eterno. É para lá que Ele quer nos levar. Em meio à escassez desse mundo, turbulências, crises, e apesar da nossa incredulidade, porque, meus irmãos, eu creio que nenhum de nós aqui é muito diferente dos discípulos dessa história. Quantas vezes nós vemos Deus em ação, quantas vezes nós testemunhamos com os nossos olhos a ação de Deus, e quantas vezes, logo em seguida, nós duvidamos, nós vacilamos na fé. Nossa fé vai ser provada, mas Cristo vai nos sustentar. Cristo vai nos guardar, meus irmãos, pois Ele é o autor da vida, tendo Ele mesmo dado sua vida por nós. E Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Hoje Ele reina soberano com toda a autoridade, e Ele tem chamado o seu povo. Venha, rebanho, venham as ovelhas sem pastor, venham aqueles que estão cansados, sobrecarregados, esfomeados, em crise espiritual. Eu estou aqui para guiá-los sob o meu cajado, para protegê-los, para guardá-los e para levá-los
ao descanso prometido. É isso que Jesus quer, meus irmãos. Você confia nele? Você crê no seu poder? Você crê que ele é Deus? Você crê que ele fez esses milagres? Então descanse na provisão dele, descanse e confesse: ele é bom, ele tem sido bom para mim, ele é o meu bom pastor, ele deu a vida por esta ovelha rebelde, arredia e cheia de necessidades. Como não louvá-lo, como não glorificá-lo, não é verdade? Vamos orar então. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor nos enviou o seu próprio Filho, em forma humana, e Ele mesmo passou por necessidades humanas. Ele também sentiu fome, Ele também foi provado num lugar deserto, Ele também foi rejeitado, mas em tudo isso, Jesus Cristo se tornou o autor da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, por Jesus, nosso Salvador. Porque sem Ele, Senhor, ainda estaríamos vagando por lugares desertos. Sem Ele, Senhor, ainda estaríamos temendo até mesmo a menor chuva, o que dirá uma tempestade. Sem Ele, Senhor, nós não podemos seguir adiante, porque ventos contrários sopram sobre nós. Sem Ti, Jesus, nós nada somos, nada podemos fazer. Tu és o bom pastor das nossas almas, e o bom pastor que deu a sua vida por ovelhas rebeldes, por ovelhas incrédulas, que reclamam, duvidam, que olham as circunstâncias e não te enxergam no meio das circunstâncias. Senhor amado, eu venho orar nesta noite por aqueles que estão carecendo de um renovo espiritual, aqueles que estão necessitados, ó Deus, que o Senhor venha ao encontro deles e diga: não temam, eu sou, confia em mim, eu sou Deus, eu estou vendo o seu sofrimento. Senhor, visita esses corações, renova-lhes a esperança, ó Deus, renova-lhes a fé, trata daquele que está cansado, abatido, sobrecarregado, traze-o, Senhor, para o teu descanso, traze-os, ó Deus, para os pastos verdejantes da tua presença, e supre-os, ó Senhor, supre-os, ó Deus, com a vida que só Tu podes dar. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso Salvador. Te agradecemos por isso, ó Deus, e pedimos, Senhor, que esta palavra possa cumprir todo o bom propósito para o qual ela foi escrita e designada. Em nome de Jesus, amém.